Olá, tudo bem? Continuamos nossa conversa aqui no grupo de estudos de Ministérios Pão Diário, grupo de estudos Descobrindo a Palavra. E o nosso tema é o amor de Deus. O título? Deus é amor. Bem, sobre essa nossa parte agora, nessa última semana, vamos falar sobre a essência, o fundamento, as características e fatos do amor de Deus. Você tem o seu material aí? Leu? Marcou? Viu os versículos? Viu as passagens bíblicas? Está acompanhando ali? Lembra a versão bíblica NVT? Vamos lá. Primeiro, o amor é difícil de ser definido. O Oswald Chambers começa com essa parte. Aliás, no livreto lá vocês vão encontrar essa parte lá no capítulo 3. Se Deus é amor, por quê? Ele vai dizer que o amor é difícil de ser definido. Porém, ele faz uma definição aqui. Ele diz assim: posso definir o amor então assim: a preferência soberana da minha pessoa por outra pessoa, envolvendo todos e tudo nessa preferência. E ele diz: guarde essa definição. Durante o texto, volte aqui nessa definição para entender. Está falando de preferência soberana. Está falando de preferência soberana, ele está falando de Deus, né? Da minha pessoa por outra pessoa, envolvendo todos e tudo nessa preferência. Será que essa preferência, então, é a preferência de Deus, não é a nossa exatamente, né? Enfim, a essência do amor de Deus. E aí, em Romanos 5:8, nós já lemos que Deus provou o seu amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós lemos isso anteriormente, certo? Aqui, aliás, voltando aqui eu li aqui no livreto, essa na versão ARA, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus é diferente do amor de todas as outras pessoas. Presta atenção, ele diz aqui, não é igual ao amor do pai, não é igual ao amor da esposa. E aí eu lembrei de uma questão interessante, que justamente para o Novo Testamento, os gregos tinham uma concepção interessante de amor. Eles diziam que o amor, ele tem três tipos de amor. Tem o amor sublime, que é o amor ágape. Depois, que é o amor de Deus, é o amor da entrega, é o amor justamente da entrega que Deus fez, enviando o seu Filho, João 3,16, como nós vimos, enviando o seu único Filho para nos dar vida, e vida plena, vida eterna. Depois tem o amor eros, que é o amor do marido pela esposa, ou da esposa pelo marido. E depois nós temos o amor fidei, ou filios, que é o amor de amigos, amor de um pai por um filho pelos pais, etc. Veja, os gregos diferenciavam, e é justamente isso que ele está falando. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus é diferente. Ele tem uma característica tão peculiar que tem que ser revelado a nós. Aí é fantástico. Essa é a essência de Deus, o amor. Segunda coisa é o fundamento do amor de Deus. Sobre o fundamento, ele tem uma palavra aqui que eu queria destacar, que é santidade. Ele diz: o fundamento do amor de Deus é santidade. E Oswald Chambers fala: não está nesse material aí, você tem que, no livretinho que você pode ser sorteado. Então você pode ter esse material aqui no livretinho. Diz assim: olha, nós tendemos a pensar que santidade é uma palavra estritamente religiosa, mas na verdade a raiz dessa palavra significa ser inteiro, íntegro. A pessoa íntegra é muito interessante. Aqui não vou ter tempo de explicar, mas procure o conceito de integridade. Quando se diz assim que a pessoa é boa, que é isso, generosa e tal, mas integridade é aquilo que dizem que integridade é aquilo que você faz quando você está sozinho. Pense nisso. É muito interessante. Quando você pratica o amor de Deus, quando você está sozinho, quando você é fiel a Deus, quando você ama a Deus, e amar a Deus tem isso também, de ser amigo de Deus tem isso. Você não faz mal para o seu amigo. Então você não ama a Deus. Se você está indo contra aquilo que Deus quer para você. Outra questão são as características do amor de Deus. É a maneira como o seu amor é revelado na Bíblia.
a maneira como o amor de Deus é revelado na Bíblia se expressa na vida comum. No dia a dia, isso está acontecendo. Você vive isso, e aí ele relembra que, entre outras coisas, ele vai lembrar que o homem comum, de bom senso, fica totalmente intrigado com o versículo de João 3,16, esse que eu acabei de comentar. Essa entrega de Deus, esse mover de Deus, Deus, o Criador de todas as coisas, ele entregou seu único Filho para que nós tenhamos vida. Não cabe na mente justamente aquilo que eu falei no outro vídeo, a questão da lógica, de conhecer a Deus vai muito além disso. Outro fator interessante aqui é quando ele fala sobre 2 Coríntios, ele remete a 2 Coríntios, e 2 Coríntios, essa mensagem aqui, 2 Coríntios 5, 18 a 21, eu não vou ler a mensagem toda, mas diz assim, essa mensagem é a mensagem da reconciliação. Leia 2 Coríntios 5, 18 a 21 e veja, essa é a mensagem da reconciliação, a nossa reconciliação com Deus. Avançando aqui, falamos do fundamento, falamos das características, falamos agora do fato do amor de Deus, João 3,16, e aqui no final ele ainda diz assim, o Senhor nos comunicará a própria natureza do Filho. A dádiva de Deus é a vida eterna. Está lá em Romanos 6, 23. E por fim, nós temos, falei sobre o fato do amor de Deus, e por fim, ele ainda comenta aqui, ainda nesse tópico, que ele vai dizer, em nossa maneira comum de ver as coisas, esses são assuntos que nada acrescentam. Essa questão do amor de Deus parece que nada acrescenta. Mas aí ele coloca a gente ali num ponto para pensar. Ele diz, quando a guerra ou alguma outra tragédia nos atinge fortemente e nos tira do lugar comum, ficamos prontos para ouvir o que Deus tem para nós. Não é assim que acontece? Dizem que a gente só vai buscar a Deus na dor. Mas é isso, nós somos tão miseráveis que a gente só vai buscar a Deus na dor. E então descobrimos que a palavra de Deus trata do fundamento das coisas que estão por trás do nosso senso comum. A Bíblia não lida com o domínio dos fatos do senso comum. Nós chegamos a eles pelos nossos sentidos, basta os sentidos para chegar ao senso comum. Mas as Escrituras tratam do mundo da revelação, dos fatos que só recebemos pela fé em Deus. E sobre fé, eu queria deixar aqui para vocês, Hebreus, ele fala aqui também sobre Hebreus, naquele capítulo que ele fala sobre Hebreus, Hebreus 12, 14, só para você, quando você estiver lendo, lembrar que o tema ali é viver o amor de Deus com os olhos em Jesus. Esse é o tema, quando ele fala de Hebreus aqui nesse texto, ele está falando sobre isso, em viver o amor de Deus com os olhos em Jesus. Você está vivendo o amor de Deus com os olhos em Jesus? A pessoa de Jesus não é no pastor, não é no padre, não é em qualquer pessoa que seja lá quem for, você tem que colocar os olhos em Jesus. Você quer entender o amor de Deus? Olhe para Jesus. E por último, queria deixar para vocês ainda em Hebreus, que ele fala muito sobre fé. Quer conhecer mais sobre fé? Você leia Hebreus 11 e você vai ter não só a definição do que é fé, como você vai ter os exemplos bíblicos sobre fé. Nós caminhamos nesse tempo falando sobre Deus é amor. São coisas maravilhosas. Aqui no livreto do Oswald Chambers ainda há outras coisinhas. Você pode ser sorteado no nosso encontro que nós teremos. Mas eu queria orar com vocês para terminar esse estudo, agradecer a Deus por esse tempo e orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo em que nos foi possível trabalhar um pouco sobre o que é o seu amor por nós. Senhor, revele-se, Senhor, aqui para essa pessoa que está aqui assistindo nesse momento, Pai. Revela o teu poder, a tua graça, o teu amor para eles, que eles possam verdadeiramente conhecer esse amor que transcende todo o entendimento. Que eles possam ter comunhão verdadeira com o Senhor. Que eles possam ser tocados pela tua graça
e possam caminhar em fé com o Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado e até um próximo encontro.